O problema é a construção historiográfica do mito da Semana de 22 como o ponto de partida do modernismo no Brasil, não só o ponto de partida, como o começo, meio e fim. Meu nome é Rafael Cardoso, eu sou historiador da arte, membro do programa de pós-graduação em História da Arte da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e pesquisador associado ao Instituto de América Latina da Universidade Livre de Berlim. Bem, estou aqui para falar sobre a Semana de 22, é um assunto que tá todo mundo falando a respeito disso agora, mas eu acho que eu tenho a impressão que a conversa que nós precisamos ter sobre a Semana de 22, principalmente nós como historiadores, essa conversa não está ocorrendo. A conversa que está tendo na imprensa é infelizmente uma conversa que virou um bate-boca raso, bairrista, Rio versus São Paulo. É, as pessoas não estão então a defender o modernismo, atacar o modernismo, e isso não adianta a compreensão do modernismo, que é o que nós precisamos realmente repensar. Qual é a função de uma comemoração como o centenário de uma efeméride para os historiadores? É uma oportunidade boa de dialogar com a sociedade civil, com as pessoas que não são historiadores, e tentar avançar, adiantar a conversa, fazer a conversa andar, né? Eu acho por exemplo, nós temos há um bom tempo na história da arte um consenso entre estudiosos de que não existe um modernismo. Quase ninguém eu conheço fala em o modernismo. As pessoas falam em modernismos, né? Ou então um determinado o movimento simbolista, o construtivismo. As pessoas falam em movimentos que de fato têm alguma consistência histórica. O modernismo não é um movimento, é um construto histórico, é um construto historiográfico, que foi forjado essencialmente entre as décadas de 1930 e 60, né? É, os leigos tratam esse construto historiográfico como se ele fosse um movimento de fato, como se nós pudéssemos falar sobre o modernismo e assim estar falando sobre alguma coisa coerente. E não estamos. Estamos falando sobre um campo de forças, um campo de trocas e atrações, um campo de possibilidades que abrange vários movimentos, abrange muitas regiões geográficas e abrange momentos distintos. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo: as enciclopédias, o jornalismo cultural tende a colocar a antropofagia como uma continuidade com a Semana de 22. Então, se você lê isso constantemente, a antropofagia é como se ela continuasse no final da década de 20 o que foi iniciado em 22. E é claro que isso tem um motivo factual. O Oswald de Andrade, que liderou a antropofagia, ou foi uma das pessoas mais importantes do movimento antropofágico, também participou da Semana 22, e, portanto, há uma continuidade de pessoas, de recursos humanos, de atores. É, no entanto, a revista de antropofagia é muito clara, ela é contra a Semana 22. Ela diz com todas as letras, tem um artigo do Oswaldo Costa, em que ele fala muito explicitamente, desanca a Semana de 22, diz que aquilo não teve nenhuma relevância, aquilo importação de ideias, não contribuiu nada de novo, e ele fala textualmente que a Semana de 22 foi falso modernismo. Quer dizer, isso é um dos autores principais da revista Antropofagia. Certamente, eles faziam tudo em grupo, certamente isso com a concordância do Oswald da Tarsila. Eles estavam ali comprando uma briga, assim, se posicionando em 29 como contrários ao que tinha sido realizado na Semana de 22. Portanto, é, existe qualquer fundamento para se entender a antropofagia como continuidade de 22? Não. As propostas estéticas são diferentes, as pessoas, e um movimento se manifestou claramente contra o outro, que é como uma espécie de uma revisão do primeiro movimento. O Mário de Andrade, em 24,
escreve na revista América Brasileira que o movimento de 22 acabou. Isso em 24. Ele fala que assim, cada um tomou seu rumo, cada um tomou uma direção diferente, e que aquele movimento ficou em 22. É interessante que já em 24, de 24 a 28, a gente tem a divisão daquele grupo que se uniu na semana de 22 em pelo menos 3, 4 correntes. Então tem o grupo da ANTA, né, que depois vira o verde amarelismo, tem o grupo do Oswald, que depois vira antropofagia, tem as pessoas que não estão alinhadas com nenhum desses grupos, e tem o grupo em torno do Mário, né, que é o que acaba se consolidando pós 25, 28, como o grupo hegemônico, o que controla a memória da semana de 22. É, é importante entender essas sutilezas, é importante que o público geral tenha noção desses conflitos, dessas disputas. Eu acho que essa questão que agora, no centenário da semana, nós temos a ocasião de fazer uma revisão do não somente, assim, a revisão historiográfica entre nós, entre os historiadores, vem sendo feita desde a década de 80. Eu acho que as primeiras tentativas de desconstruir a Semana de 22 estão lá no final da década de 80. É, então, assim, isso não é nada de novo entre historiadores, mas está na hora de transmitir essa ideia de complexidade, de disputas, de que os modernismos existem e subsistem. É, quando eu falo os modernismos, evidentemente não estou me referindo só às correntes subordinadas ao modernismo paulista. Estou me referindo principalmente a correntes diferentes, propostas ideológicas diferentes de modernismo. Se nós podemos tomar os modernismos, ou a modernização cultural, de modo geral, como um fenômeno de resposta à modernidade, respostas artísticas, literárias, musicais à modernidade, à condição da modernidade, então as respostas são várias, não é uma resposta. Aí entramos num terreno ainda mais complicado. É, na história da arte, que é consumida por não historiadores da arte, continua a prevalecer a leitura do Clement Greenberg, a ideia greenbergiana de que modernismo é autonomização da linguagem, que modernismo em pintura, por exemplo, é, é deixar para trás a representação e caminhar em direção à abstração e em direção a uma consciência da superfície pictórica como um meio. Então, ou seja, o modernismo seria uma discussão reflexiva sobre linguagem. Isso é uma vertente do modernismo, né? Isso é uma possível vertente. Quando a gente vai ver um pouco mais para trás, dentro da evolução histórica do movimento modernista sentido amplo, os movimentos modernistas, melhor dizendo, a gente vai ver, por exemplo, essa não era a proposta do Rubem Dario, essa não era a proposta do modernismo hispânico da década de 1890. A proposta deles não tinha a ver com a autonomização da linguagem, tinha a ver com refinamento de linguagem. E um refinamento de linguagem voltado para a ideia de autonomia nacional, geográfica, assim, era um modernismo militantemente latino-americano, anti-europeu e anti-americano. Isso é uma vertente modernista. Outra vertente modernista, a que vem de artes e ofícios, na Inglaterra, e do grupo Levain na Bélgica, e que vai desaguar eventualmente na Bauhaus. Essa proposta e construtivismo russo, claro. Essa vertente modernista também não tem nada a ver, muito pouco a ver, com a ideia greenbergiana de autonomização da linguagem e caminhar da figuração para a abstração. Ao contrário, essa é uma vanguarda histórica engajada politicamente, ideologicamente, com propostas de esquerda. Então, a ideia da revolução, a ideia de distribuição social, a ideia de que a arte moderna serviria para parar de fazer arte e começar a fazer arte para poucos e começar a fazer arte para todos. A ideia de fazer design, de fazer artes aplicadas, de privilegiar aquilo que poderia ser consumido pela massa. Então, assim, essa é uma segunda proposta
modernizadora, e eu diria modernista, que independe daquilo que normalmente o senso comum associa ao modernismo, ou seja, ao modelo Grinbergiano, adorniano de modernismo. Ou seja, essa discussão é complexa. Mas aí quando você pega essas três matrizes e vê como elas se desenvolveram em seus respectivos países, regiões e cidades, aí a questão começa a ser matizada por classe social, no caso brasileiro por questões raciais, né? É, por questões de gênero. Então aí você começa a discussão fica ainda mais complexa. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu trabalho o meu livro Modernidade Preto e Branco, que saiu agora, discute muito o design gráfico, discute muito a produção de revistas ilustradas de grande circulação na década de 10 e 20 no Brasil. É, essas revistas são tradicionalmente marginalizadas pela historiografia do modernismo artístico no Brasil, porque elas são consideradas que elas não são arte. Por que elas são consideradas que elas não são arte? Porque o Brasil é um país que continua a viver uma concepção elitista, década de 60, 50, do que a arte. Né? O Brasil continua preso a essa ideia de que a arte é uma atividade que não pode ter uso comercial, não pode ter circulação de massa, não pode ser para todos, ela tem que ser para poucos. Isso é uma ideia dentro da história da arte, uma ideologia bastante ultrapassada, mas que continua a vicejar em certos meios de formação de opinião intelectual no Brasil. Então, assim, tem uma tendência a olhar para as revistas ilustradas como uma produção de segunda categoria, ou segunda importância. E o meu argumento é que, ao contrário, a gente precisa inverter o foco e perceber que foi no campo do design gráfico que foram feitas as experiências mais radicais em termos de visualidade e linguagem plástica no Brasil. O que se fazia em revistas ilustradas na década de 10 não foi superado na década de 20, 30 ou 40 pela pintura de cavalete. Então, assim, temos um dilema interessante aí. A sociedade brasileira é uma sociedade onde as coisas, ao contrário do que os intelectuais gostam de pensar, é uma sociedade onde a novidade não começou com os intelectuais e foi para o povo, mas ao contrário, foi a cultura midiática, o que nós podemos apelidar de uma cultura de massa nascente, que na verdade gerou produtos culturais modernistas muito mais de vanguarda, muito mais radicais e revolucionários do que o que foi produzido pela intelectualidade, que estava, na verdade, produzindo tinha uma produção pictórica bastante acanhada em relação ao que seus pares e colegas faziam na Europa. Essas especificidades de cada cultura, de cada região, de cada cidade, de especificidades de classes, de dimensão de classe, raça, gênero, que são diferentes de país em país, de lugar em lugar, elas precisam ser levadas em consideração. Senão, a gente acaba aplainando a complexidade da questão histórica. E esse, para mim, é o grande problema da semana de 22. Assim, eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam, o problema não é a semana de 22. A semana de 22 ela é interessante, foi um evento extremamente interessante, que marcou a época em São Paulo, que gerou frutos. A semana de 22 é algo a ser estudado e tem seu valor e nunca vai ser apagada. O problema é a construção historiográfica do mito da Semana de 22 como o ponto de partida do modernismo no Brasil, não só o ponto de partida, como o começo, meio e fim, que aquilo é o modernismo. Então, assim, e esse mito historiográfico ele não é gerado em 22, ele foi gerado pós 1945. Aí, acabei de publicar um artigo sobre isso na Estudos Avançados, analisando essa historiografia, a construção dessa historiografia a partir do fim do Estado Novo. E está diretamente ligado ao fim do Estado Novo. Assim, não é por acaso que ela acontece em 45. Ela começa a acontecer em 45 exatamente como uma reafirmação da autonomia paulista,
da ideia de São Paulo como uma nação, como um país à parte do resto do país, aquilo que tinha sido roubado durante a ditadura do Estado Novo pela supressão das elites paulistas. E pós-45 tem uma tentativa sistemática da intelectualidade paulista, é, apoiada pelo Estado, de reafirmar a ascendência de São Paulo. Isso vai resultar em tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos: a Museu de Arte Moderna, a Bienal de São Paulo, o Quarto Centenário, toda todo aquele complexo, todo aquele fervilhamento da década de 50 que transformou São Paulo em capital cultural do país. A questão é que como e por que isso veio a ser construído. E qual foi o papel da Semana de 22 nesse processo. A Semana de 22 é resgatada, a Semana de 22 estava esquecida, estava morta no final dos anos 30 e início dos anos 40. A famosa palestra do Mário de Andrade, o movimento modernista, foi um tiro de misericórdia. O Mário pôs fim à agonia de um movimento que já tinha acabado, e precisou ele, com a autoridade dele, com a voz dele, como o dono do movimento, dizer: erramos, foi um desvio de caminho, temos que começar tudo de novo. Agora, o que acontece? Isso foi 42. Em 45 eles começam a enterrar, os seguidores começam a enterrar a fala do Mário. Então, assim, quem se lembra dessa palestra se lembra do trecho em que ele fala sobre o direito à experimentação artística permanente. Esse é o trecho que é sempre citado. A parte onde ele fala que o modernismo acabou e foi um fracasso, que o movimento, que a Semana de 22 não pode servir de exemplo a ninguém, mas pode servir de lição, ele diz isso textualmente. Essa parte é sempre apagada, esquecida a partir de 1945. Então, assim, que é o ano que ele morreu. Então, assim, pós-morte do Mário, tem uma tentativa de apagar a autocrítica que ele fez e de alavancar a Semana 22 como um triunfo. E esse processo culmina, obviamente, em 72, no cinquentenário. Não necessariamente por causa da ditadura, não é que a ditadura tenha promovido isso, mas que coincidiu com a ditadura, e a ditadura, de certa forma, achou aquilo cômodo, porque os generais de 72 também se viam como herdeiros do tenentismo. Né? Então, para eles, 22 também era uma data simbólica. Então, assim, a ideia de celebrar um modernismo nacionalista, é, que nasceu no mesmo ano em que nasceu o movimento que eles consideravam a origem deles, não lhes pareceu mal, tanto que não censuraram, ao contrário. Né? Aquilo foi apoiado oficiosamente e, em alguns casos, oficialmente. Então, é, temos aí o problema da historiografia. Né? O problema não é a Semana 22, o problema é a historiografia construída de 45 a 72. A meu ver, a função do centenário hoje, para nós historiadores, é de fazer essa revisão, de consolidar essa revisão que está sendo feita desde os anos 80 e de comunicar ela para o público, que os jornalistas culturais parem de falar em o modernismo, né, o movimento modernista, e passem a problematizar isso, passem a falar em modernismos, passem a falar em disputas, passem a falar em movimentos diferentes, que passem a entender, por exemplo, outro exemplo que para mim é gritante, é uma aberração, é a forma que tratam Tarsila de Amaral como se ela fosse uma figura subordinada no movimento antropofágico, como se ela fosse a musa da antropofagia. Né? Isso é um absurdo. O próprio Oswald dizia que a inspiração para o manifesto foi o quadro Abapuru, que aquilo nasceu no diálogo dele com a imagem que ela criou. O Raul Bopp, que foi integrante do movimento, que foi um dos primeiros a historiar o movimento, ele dizia que Tarsila era a chefe do movimento. Mas, assim, é claro que a Tarsila é importante, é claro que ela é uma liderança, é claro que ela foi uma das figuras principais do movimento antropofágico. E, no entanto, o jornalismo cultural, o senso comum da historiografia, aquilo que está nas enciclopédias, continua a tratar a Tarsila como se ela ocupasse um papel secundário. Isso nada mais é do que machismo. E é esse tipo de problematização das relações, das disputas,
das estruturas, das versões e revisões que nós precisamos fazer. Que eu tenho a impressão que nós, historiadores, temos um meia-culpa a fazer. O Mário de Andrade fez a dele e nós temos que fazer a nossa. Nós temos sido um pouco omissos em comunicar o que nós estamos fazendo. Nós temos deixado isso a certas pessoas, a certos popularizadores que não são os bons historiadores. Eles não estão fazendo o que nós fazemos, eles não estão a par das discussões e debates que nós estamos tendo. Então, tem uma tendência a querer recontar a historinha de novo, né? Também recontar uma historinha com alguns plot twists diferentes, enfatizando isso, aquilo, fazendo um pouco de sensacionalismo. Nenhum deles dá essa dimensão da complexidade da história da problematização das disputas. É isso que é o caminho mais fácil. É a narrativa fechada e mastigadinha. E é contra essa narrativa que eu acho que nós precisamos nos sublevar. Dizer assim, não, essa narrativa simples, ela é simplificadora, ela é aplanadora, ela apaga as diferenças. O problema de jogar o holofote em uma coisa, em um evento, em um episódio, em um grupo, em uma pessoa, é que nós conhecemos o Brasil. O Brasil não é um país de recursos ilimitados. O Brasil não é um país de atenção ilimitada. É um país que, ao contrário, tem um apagamento da memória que é conhecido, né? Tem uma tendência a, a, a não lidar com o seu passado, a querer, não, a querer evitar lidar com o seu passado. Então, quando nós jogamos um holofote sobre um episódio como a Semana 22, nós estamos tirando a claridade, a luz, em relação a todo o resto, a todo o entorno. Tudo que não está naquele palco do Teatro Municipal, tudo que não está sendo focado como heroicamente. Aí vem as perguntas que hoje estão vindo, eu acho que elas são certíssimas. Por que as pessoas não olham para o Rio Grande do Sul, para o Pará, para Pernambuco, para Minas Gerais? Por que as pessoas não olham para os negros, para os indígenas, para as mulheres? Por que as pessoas não olham para os autores que não foram canonizados pelo modernismo literário? Por que o pré-modernismo? Por que Lima Barreto não é modernista? Essas perguntas todas que vêm sendo feitas há muitos anos, elas hoje atingiram um ponto que elas não podem mais ser contidas, porque o que as pessoas basicamente estão dizendo é: por que eu não estou na sua historinha? Por que a historinha que você está contando sobre o modernismo não me inclui, não me abarca, não toca na minha vivência, na minha experiência? E essa reivindicação é mais do que justa. Então, o recado que eu queria deixar seria esse, seria da gente não se perder, não se dispersar em polêmicas estéreis, e, ao contrário, continuar trabalhando essa nova onda historiográfica no sentido de levá-la para além do circuito restrito é, do estado da arte, né? Levá-la para o aluno, levá-la para o leitor de jornal, levá-la para as pessoas que estão buscando um entendimento diferente desse fenômeno que foi a Semana 22. Então, eu fico feliz, que eu acho que, assim, eu acho que o balanço disso a gente só vai poder fazer daqui a alguns meses, alguns anos. Mas tenho a impressão que a conversa andou um pouquinho nesse último mês, 2 meses. E eu espero que o efeito disso seja duradouro, mas isso vai depender unicamente de nós. Nós temos que melhorar a nossa comunicação, é, o, o que se chama na universidade de extensão, né? Ensino, pesquisa, extensão. Nós temos que melhorar a nossa extensão. Nós temos nos entrincheirado também, encastelado muito, e isso não está surtindo um resultado positivo.